Parte 14. Relações sociais. Capítulo 136. Sociabilidade objetiva. Todos que pregam a palavra de Deus e recebem o evangelho de sua graça devem seguir o exemplo de Cristo de interessar-se pela humanidade. Não devemos renunciar ao convívio social. Não devemos nos separar dos outros. Para que atinjamos todas as classes, precisamos ir ao encontro delas onde estiverem. Raramente elas nos procurariam por sua livre vontade. Não é somente do púlpito que o coração das pessoas é tocado pela verdade divina. Há outro campo de trabalho, talvez mais humilde, mas igualmente produtivo. Encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Como discípulos de Cristo, não devemos nos misturar com o mundo por mero amor ao prazer, para unir-nos a eles na insensatez. Essas associações só podem trazer prejuízo. Nunca devemos aprovar o pecado através de nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou presença. Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco e revelar aos outros a preciosidade de nosso Salvador. Mas os que tentam esconder sua religião dentro de muros de pedras perdem preciosas oportunidades de fazer o bem. Por meio das relações sociais, o cristianismo entra em contato com o mundo. Todos aqueles que receberam iluminação divina devem iluminar o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Todos devemos nos tornar testemunhas de Jesus. O poder social, santificado pela graça de Cristo, deve ser aperfeiçoado em atrair pessoas para o Salvador. Que o mundo veja que não estamos egoístamente preocupados com nossos próprios interesses, mas que desejamos que outros participem das bênçãos e privilégios que desfrutamos. Vejam eles que nossa religião não nos torna antipáticos ou exigentes. Que todos os que professam ter encontrado a Cristo contribuam para o bem dos homens, como ele fez. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes e infelizes. Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, veremos um Redentor compassivo e receberemos luz de seu semblante. Onde quer que reine o seu Espírito, aí habita a paz. E haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Cristo fica feliz com seus seguidores quando mostram que, embora humanos, são participantes da natureza divina. Não são estátuas, mas homens e mulheres vivos. Seu coração, refrigerado pelo orvalho da graça divina, abre-se e expande-se ao sol da justiça. A luz que brilha sobre eles é refletida sobre outros, em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Convívio influencia destino. A palavra de Deus dá grande ênfase à influência das amizades, mesmo entre homens e mulheres. Quanto maior não será seu poder sobre a mente e o caráter e informação de crianças e jovens. As amizades que têm, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão de sua utilidade aqui, bem como de seu destino futuro. Capítulo 137. Intercâmbio amigável. A sociabilidade cristã é, na verdade, bem pouco cultivada pelo povo de Deus. Esse ramo da educação não deve ser negligenciado ou perdido de vista em nossas escolas. Os alunos devem ser ensinados que não são átomos independentes, mas que cada um é um fio que deve se unir a outros fios na composição de um tecido. Em nenhum departamento essa instrução pode ser dada com mais eficácia do que na escola doméstica. Aí os alunos são diariamente cercados de oportunidades que, se aproveitadas, ajudarão muito no desenvolvimento dos traços de caráter deles. Está no poder deles próprios aproveitarem de tal maneira o tempo e oportunidades que formem um caráter que os torne úteis e felizes. Os que se fecham em si mesmos, que não estão dispostos a se esforçarem para beneficiar outros através do convívio amigável, perdem muitas bênçãos. Pois através do contato mútuo, a mente é aperfeiçoada e refinada. Pelo intercâmbio social, formam-se relações e amizades que resultam em unidade de coração e uma atmosfera de amor que agradam ao céu.
Especialmente os que provaram o amor de Cristo devem desenvolver suas habilidades sociais, porque dessa maneira podem ganhar pessoas para o Salvador. Cristo não deve ficar escondido no coração deles, encerrado como um tesouro cobiçado, sagrado e agradável, a ser desfrutado apenas por eles próprios. Nem deve o amor de Cristo ser manifestado unicamente àqueles que são do seu agrado. Aos estudantes deve ser ensinado o exemplo de Cristo em exibir um interesse bondoso, um temperamento sociável, para com aqueles que tenham mais necessidade, embora não sejam os companheiros de sua preferência. Em todo o tempo e lugar, Jesus manifestava amorável interesse pela família humana e irradiava de si a luz da piedade cordial. Os alunos devem ser ensinados a seguir os seus passos, devem ser ensinados a manifestar interesse cristão, simpatia e amor por seus novos companheiros, e esforçar-se para atraí-los a Jesus. Cristo deve estar no coração deles como uma fonte de água que flui para a vida eterna, refrigerando a todos com quem entram em contato. É esse ministério voluntário e amorável pelos outros em tempos de necessidade que Deus considera precioso. Assim, mesmo enquanto frequenta a escola, os alunos podem ser missionários vivos de Deus, uma vez que sejam fiéis à fé que professam. Tudo isso levará tempo, mas o tempo assim gasto é bem empregado, pois desta forma o aluno está aprendendo a maneira de apresentar o cristianismo ao mundo. Cristo não se recusava a associar-se aos outros em intercâmbio amigável. Quando convidado a uma festa por um fariseu ou publicano, aceitava o convite. Nessas ocasiões, cada palavra que ele proferia era um bálsamo de vida a seus ouvintes, pois tornava a hora da refeição uma oportunidade para comunicar muitas lições preciosas apropriadas à necessidade deles. Assim, Cristo ensinava a seus discípulos como se conduzirem quando em companhia dos não-religiosos, da mesma maneira que ao estar com os que o eram. Capítulo 138 – Princípios de orientação. Nossa vida pertence a Jesus. Ele pagou um preço altíssimo e intercede perante o Pai como nosso mediador, rogando não como um suplicante, mas como um vencedor que reclama aquilo que lhe pertence. Ele é capaz de salvar completamente, pois vive sempre para interceder por nós. Uma vida jovem é uma oferta preciosa, o mais valioso presente que pode ser oferecido a Deus. Tudo o que você é, todas as habilidades que possui, são um sagrado depósito que Deus lhe confia, para devolver a Ele novamente em oferta voluntária e santa. Você não pode oferecer nada a Deus que Ele não tenha lhe dado primeiramente. Portanto, quando o coração é entregue a Deus, lhe está sendo dado um presente que Ele já comprou e que lhe pertence. Há muitas coisas que exigem o tempo, as afeições e a força dos jovens. Satanás reclama a juventude como sua propriedade, e um grande número atribui a ele toda a habilidade, todo o talento que possuem. O mundo quer o seu coração, jovem, mas esse coração pertence àquele que o salvou. Se for entregue ao mundo, será enchido de preocupação, tristeza e esperanças frustradas. Se tornará impuro e corrompido. Seria o pior tipo de roubo, dar ao mundo as afeições de seu coração e serviço, porque pertencem a Deus. Você não pode entregar o coração à busca dos prazeres e ainda ter vantagens. O inimigo da justiça tem todo tipo de prazer preparado para os jovens em todas as circunstâncias da vida. E elas não se apresentam apenas nas grandes cidades, mas em todo lugar habitado por seres humanos. Satanás gosta muito de prender os jovens em suas fileiras como soldados. O arqui-inimigo sabe bem com que material tem de lidar e tem exibido sua sabedoria infernal em inventar costumes e prazeres que separarão as afeições dos jovens de Jesus Cristo. O pródigo. A lição do pródigo foi dada para o ensino dos jovens. Em sua vida de prazer e condescendência pecaminosa, ele gastou a herança numa vida desregrada. Acabou sem amigos e em um país estranho. Mal vestido, faminto, desejando até mesmo a comida dada aos porcos. Sua última esperança foi retornar arrependido e humilhado à casa de seu pai, onde foi bem recebido, perdoado e novamente aceito pelo pai. Muitos jovens estão fazendo como ele,
vivendo uma vida descuidada, amante dos prazeres, esbanjadora, abandonando a fonte de águas vivas, do verdadeiro prazer, e cavando para si poços rachados que não podem reter a água. O convite de Deus. O convite de Deus atinge a cada jovem. Meu filho, entregue-me seu coração, eu o conservarei puro, satisfarei os anseios dele com verdadeira felicidade. Deus se alegra em tornar os jovens felizes, e é por isso que deseja que lhe entreguem o coração para guardar, para que todas as habilidades concedidas por ele possam manter-se em condições vigorosas e saudáveis. Então, de posse do dom de Deus, que é a vida, ele faz o coração pulsar, dá força a cada capacidade. A pura alegria não deprecia nenhum dos dons de Deus. Pecamos contra nosso próprio corpo e pecamos contra Deus quando buscamos prazeres que separam nossas afeições de Deus. Os jovens devem considerar que são colocados no mundo para uma prova, para mostrar se têm caráter que os habilite para viver com os anjos. Quando seus companheiros insistem para que você siga o caminho do vício e da loucura, e todos os que o rodeiam o tentam a esquecer de Deus, a destruir as habilidades que ele lhe confiou e depreciar tudo que é nobre em sua natureza, fique firme. Lembre-se de que você é propriedade do Senhor, comprada por preço alto, o sofrimento e a agonia do Filho de Deus. O Senhor Jesus reclama seu serviço. Ele o ama. Antes de duvidar de seu amor, olhe para o Calvário. A luz refletida da cruz vai lhe mostrar a grandeza daquele amor que língua alguma pode traduzir. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. João capítulo 14, verso 21. Devemos nos familiarizar com os mandamentos de Deus através de cuidadoso estudo, e então mostrar que somos filhos e filhas obedientes. Circundado pela misericórdia. As misericórdias de Deus nos cercam a cada momento, e seria proveitoso considerar como e de onde provêm as bênçãos de todo dia. Que as preciosas bênçãos de Deus despertem a nossa gratidão. Não podemos enumerar as bênçãos de Deus, a constante e amorosa bondade, pois são tão numerosas como as refrescantes gotas da chuva. Nuvens de misericórdia pairam sobre nós, prontas a cair. Se apreciarmos o valioso dom da salvação, seremos sensíveis ao refrigério diário, à proteção e amor de Jesus, e seremos guiados no caminho de paz. Considere as gloriosas coisas de Deus na natureza e permita que o coração se encha de gratidão ao doador. Há no livro da natureza estudo proveitoso para a mente. Não seja mal agradecido e indiferente. Abra os olhos do entendimento, veja a bela harmonia nas leis de Deus na natureza, e tema e reverencie o seu Criador, o supremo governador do céu e da terra. Veja com os olhos da fé, inclinado com amor sobre você, dizendo com ternura: meu filho, minha filha, dê-me o seu coração. Entregue-se a Jesus e então, com o coração agradecido, diga: sei que o meu Redentor vive. A sua fé em Jesus dará força a todo propósito e firmeza ao caráter. Toda felicidade, paz, alegria e sucesso nesta vida dependem de verdadeira e confiante fé em Deus. Essa fé inspirará verdadeira obediência aos mandamentos de Deus. Seu conhecimento e fé em Deus é o mais poderoso freio contra toda má prática e o motivo de todo o bem. Creia em Jesus como alguém que perdoa seus pecados, que deseja que você seja feliz nas mansões que ele foi preparar. Ele deseja que você viva em sua presença, tenha vida eterna e uma coroa de glória. Capítulo 139. Bênção ou maldição? É inevitável que os jovens façam amizades, e fatalmente sentirão a influência delas. Há misteriosos laços que unem as pessoas entre si, de modo que o coração de uma responde ao coração da outra. Uma capta as ideias, os sentimentos, o espírito do outro. Essa amizade pode ser uma bênção ou uma maldição. Os jovens podem ajudar e fortalecer uns aos outros, melhorando no comportamento, no temperamento, no conhecimento. Ou, se permitem a si mesmos tornar-se negligentes e infiéis, podem exercer uma influência desmoralizadora.
A questão da escolha de amizades é algo que os alunos devem aprender a considerar com seriedade. Entre os jovens que frequentam nossas escolas, sempre haverá duas classes: os que procuram agradar a Deus e obedecer aos professores e os que estão cheios de um espírito rebelde. Se os jovens seguem a multidão para fazer o mal, sua influência é colocada ao lado do inimigo. Desencaminharão aqueles que não têm nutrido princípios de inabalável fidelidade. Com razão se tem dito: dize-me com quem andas, e te direi quem és. O jovem não percebe o quanto seu caráter e reputação são afetados pela escolha de suas amizades. A pessoa busca a companhia daqueles cujos gostos, hábitos e práticas são parecidos com os seus. Os que preferem a companhia dos ignorantes e viciados à dos sábios e bons mostram que seu próprio caráter é defeituoso. A princípio, seus gostos e hábitos podem ser totalmente diferentes daqueles cuja companhia procuram. Mas, à medida que se misturam com essa classe, seus pensamentos e sentimentos mudam, sacrificam os princípios corretos e, insensivelmente, mas de maneira inevitável, descem ao nível de suas amizades. Como uma corrente sempre participa das propriedades do solo que atravessa, assim os princípios e hábitos dos jovens tomam invariavelmente a cor do caráter de suas companhias. A medida da resistência. A resistência do caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio de si próprio. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. Mas a verdade é que aquele que é governado por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem é medida por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. O homem mais forte é aquele que, embora sensível à ofensa, ainda refreia a paixão e perdoa aos inimigos. Deus nos deu capacidade intelectual e moral, mas, em grande medida, cada um é o arquiteto de seu próprio caráter. Cada dia a estrutura mais se aproxima do final. A palavra de Deus nos adverte a prestar atenção quanto à maneira como construímos, para ver se nosso edifício está fundado na rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que nossa obra se revelará tal como é. Agora é o tempo para todos cultivarem as faculdades que Deus lhes deu, para que formem caráter aproveitável aqui e para uma vida mais elevada no futuro. A fé em Cristo como Salvador pessoal dará firmeza e solidez ao caráter. Os que têm genuína fé em Cristo serão sensatos, lembrando-se de que os olhos de Deus estão sobre eles, que o juiz de todos os homens está pesando os valores morais, que os seres celestes estão observando para ver que tipo de caráter está sendo desenvolvido. A razão por que os jovens cometem erros tão graves é que não aprendem com a experiência dos que já viveram mais que eles. Os alunos não podem ridicularizar as advertências e instruções de pais e professores. Devem guardar cada lição, compreendendo ao mesmo tempo sua necessidade de ensino mais profundo que qualquer ser humano pode lhes dar. Quando Cristo habita no coração pela fé, seu espírito se torna uma força para purificar e dar vida à pessoa. A verdade no coração não pode deixar de exercer influência corretiva sobre o viver. Lembrem-se os alunos que estão longe de casa, não mais sob a direta influência dos pais, de que o olhar do Pai Celeste está sobre eles. Ele ama os jovens, conhece suas necessidades, compreende suas tentações. Vê neles grandes possibilidades e está pronto a ajudá-los a alcançar o mais elevado padrão, caso reconheçam suas necessidades e busquem nele o auxílio. Estudante, noite e dia, as orações de seus pais sobem a Deus em favor de você. Dia a dia, seu amorável interesse o acompanha. Ouça suas súplicas e advertências e decida que, por todos os meios ao seu alcance, se colocará acima do mal que o circunda. Você não tem ideia de quão traiçoeiramente o inimigo trabalhará para corromper-lhe a mente e os hábitos e desenvolver em você princípios incorretos. Você talvez não veja o perigo real ao dar o primeiro passo na futilidade e na busca do prazer,
e pense que quando desejar mudar de atitude, será capaz de proceder corretamente com tanta facilidade como antes de se entregar ao mal. Mas isso é um engano. Pela escolha de más companhias, muitos têm sido desviados, passo a passo, do caminho da virtude para o abismo da desobediência e libertinagem, em que antes achariam impossível imergir. O aluno que se rende à tentação enfraquece sua influência para o bem, e aquele que, por um procedimento errado, se torna agente do inimigo, deve prestar contas a Deus pela parte que desempenhou em pôr pedra de tropeço no caminho de outros. Por que os estudantes se uniriam ao grande apóstata? Por que se tornariam instrumentos para tentar a outros? Por que, em vez disso, não estudariam para ajudar e animar seus colegas e professores? É seu privilégio auxiliar os professores a levar os fardos e enfrentar as dificuldades que Satanás desejaria tornar desanimadoramente pesadas e difíceis. Podem criar uma atmosfera benéfica e animadora. Todo estudante pode experimentar a consciência de estar ao lado de Cristo, mostrando respeito pela ordem, diligência e obediência, e recusando-se a dar o mínimo que seja de sua capacidade ou influência ao grande inimigo de tudo quanto é bom e que eleva. O estudante que tem conscienciosa consideração pela verdade e uma verdadeira concepção do dever pode fazer muito no sentido de influenciar os colegas na direção de Cristo. Os jovens que estão unidos ao Salvador não serão indisciplinados. Não considerarão egoístamente o prazer e satisfação próprios. Porque são um com Cristo em espírito, serão um com Ele em ação. Os estudantes mais velhos de nossas escolas devem lembrar-se de que está em seu poder moldar os hábitos e práticas dos alunos mais novos, e deveriam aproveitar ao máximo cada oportunidade de o fazer. Decidam esses estudantes não entregar seus companheiros nas mãos do inimigo através de sua influência. Jesus ajudará todos os que confiarem nele. Os que estão ligados com Cristo têm felicidade ao seu dispor. Seguem o caminho que o Salvador mostra, crucificando por amor dele a natureza humana, com suas inclinações e desejos. Eles firmaram suas esperanças em Cristo, e as tempestades da terra não têm poder para movê-los do firme fundamento. Digno de confiança. Cabe a vocês, moços e moças, decidir se tornarão dignos de confiança e fiéis, prontos e decididos a ficar do lado certo, não importem as circunstâncias. Desejam formar bons hábitos? Então busquem a companhia dos que têm moral firme e cujo objetivo tende ao bem. As preciosas horas do tempo de graça lhes são concedidas para que possam remover cada defeito de caráter, e você deve procurar fazer isto, não apenas para obter a vida futura, mas para que sejam úteis nesta vida. O bom caráter é um capital mais valioso do que o ouro e a prata. Não é afetado por crises nem fracassos, e no dia em que as riquezas terrestres forem destruídas, ele apresentará frutos abundantes. Integridade, firmeza e perseverança são qualidades que todos devem diligentemente cultivar, porque eles revestem seu possuidor de um poder irresistível, um poder que os torna forte para fazer o bem, forte para resistir ao mal, forte para suportar a adversidade. O amor à verdade e um senso da responsabilidade de glorificar a Deus são mais poderosos dos incentivos para o aperfeiçoamento do intelecto. Com esse estímulo à ação, o estudante não pode ser leviano. Estará sempre atento. Estudará como se estivesse sob as vistas de Deus, sabendo que todo o céu está empenhado na obra de sua educação. Ele se tornará nobre de espírito, generoso, bondoso, cortês, semelhante a Cristo, eficiente. Coração e mente trabalharão em harmonia com a vontade de Deus. Capítulo 140. A influência. A vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e ilimitada, uma influência que o ligava a Deus e a toda a família humana. Através de Cristo, Deus conferiu ao homem uma influência que lhe torna impossível viver para si próprio. Individualmente estamos ligados com nossos semelhantes, parte da grande família de Deus,
e temos obrigações mútuas. Nenhum homem pode ser independente de seu próximo, porque o bem-estar de cada um afeta a outros. É propósito de Deus que cada um se sinta essencial ao bem-estar dos outros e procure promover a sua felicidade. Toda pessoa está circundada por uma atmosfera própria. Essa atmosfera pode estar cheia do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria com a sombra do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com um contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera com que nos envolve, toda pessoa com quem entramos em contato é consciente ou inconscientemente afetada. Nossa responsabilidade. Há uma responsabilidade da qual não podemos nos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso comportamento, até a expressão do rosto tem influência. Da impressão assim causada dependem consequências para o bem ou para o mal, que ninguém pode calcular. Cada impulso assim comunicado é uma semente que produzirá sua colheita. É um elo na longa cadeia de eventos humanos, que não sabemos até onde se estende. Se por nosso exemplo ajudamos outros na formação de bons princípios, ampliamos sua capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez, exercem a mesma influência sobre outros, e estes ainda sobre terceiros. Assim, por nossa influência inconsciente, milhares podem ser abençoados. Atire uma pedra num lago, e forma-se uma onda, e a ela se seguem outras. E à medida que elas aumentam, o círculo se amplia até alcançar a margem. Assim é nossa influência. Além do nosso conhecimento ou controle, ela se torna uma bênção ou maldição para os outros. O caráter é um poder. O testemunho silencioso de uma vida honesta, desinteressada e piedosa exerce influência quase irresistível. Ao revelar o caráter de Cristo em nossa própria vida, cooperamos com Ele na obra de salvar pessoas. Somente revelando o seu caráter em nossa vida é que podemos cooperar com Ele. E quanto maior a esfera de nossa influência, maior bem podemos fazer. Quando os que dizem servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando os princípios da lei em sua vida diária, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a Igreja terá poder para abalar o mundo. Capítulo 141. Fazendo escolhas. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-nos de todo o auxílio ao nosso alcance, pois Satanás colocará muitos obstáculos para tornar nossa marcha em direção ao céu o mais difícil possível. Talvez sejamos colocados em posições difíceis, pois muitos não podem ter o ambiente que gostariam, mas não devemos nos expor voluntariamente às influências desfavoráveis à formação do caráter cristão. Quando o dever nos chama a fazer isso, devemos vigiar e orar em dobro, para que, através da graça de Cristo, permaneçamos íntegros. Ló escolheu Sodoma como residência, porque olhou mais para as vantagens temporais que obteria do que para as influências morais que cercariam a ele e a sua família. O que lucrou ele quanto aos bens deste mundo? Seus bens foram destruídos. Parte de seus filhos morreu na destruição daquela ímpia cidade. Sua esposa se tornou em estátua de sal no caminho, e ele mesmo foi salvo, como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. E os maus resultados de sua escolha egoísta não terminaram aí. A corrupção moral do lugar havia se misturado tanto com o caráter de seus filhos que não podiam discernir entre o bem e o mal, entre o pecado e a justiça. Capítulo 142. A regra de ouro. Ao associar-se com outros, coloque-se no lugar deles. Demonstre interesse por seus sentimentos, suas dificuldades, decepções, alegrias e tristezas. Identifique-se com eles e depois faça para eles o que, se trocassem de lugar, você gostaria que eles fizessem para você. Essa é a verdadeira regra da honestidade. É outra expressão da lei. Ame aos outros como você ama a você mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39. E essa é a essência dos ensinos dos profetas. É um princípio do céu,
e será desenvolvido em todos os que estiverem habilitados a participar de sua santa convivência. Essa regra de ouro é o princípio da verdadeira cortesia, e sua mais genuína ilustração é vista na vida e no caráter de Jesus. Oh, que raios de suavidade e beleza resplandeciam da vida diária de nosso Salvador! Que doçura exalava só de sua presença! O mesmo Espírito se revelará em seus filhos. Aqueles em quem Cristo habita serão circundados de uma atmosfera divina. Suas brancas vestes de pureza exalarão o perfume do jardim do Senhor. Seus rostos refletirão a luz do rosto dele, iluminando o caminho para pés cansados e vacilantes. Homem algum que tenha o verdadeiro ideal do que constitui um caráter perfeito, deixará de manifestar a simpatia e ternura de Cristo. A influência da graça deve suavizar o coração, refinar e purificar os sentimentos, dando uma delicadeza e um senso de correção de origem celeste. Capítulo 143. Alta qualidade. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada ser humano. Seus direitos sociais e seus direitos como cristãos devem ser levados em consideração. Todos devem ser tratados com amabilidade e delicadeza, como filhos e filhas de Deus. O cristianismo torna as pessoas bem educadas. Cristo era cortês até com seus perseguidores, e seus verdadeiros seguidores manifestarão o mesmo espírito. Olhe para Paulo, quando levado perante os governantes. Seu discurso diante de Agripa é um exemplo de verdadeira cortesia, assim como de persuasiva eloquência. O Evangelho não incentiva a polidez formal comum no mundo, mas a cortesia que provém de um coração cheio de bondade. O mais cuidadoso cultivo das qualidades externas da vida não é suficiente para excluir toda irritabilidade, julgamentos duros e palavras inconvenientes. O verdadeiro refinamento nunca se revelará enquanto o eu for considerado como o objeto supremo. O amor deve residir no coração. O verdadeiro cristão age movido pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o verdadeiro interesse por seus irmãos. O amor comunica graça, decência e beleza de conduta. Ilumina a fisionomia e suaviza a voz. Refina e eleva todo o ser. A verdadeira cortesia. A grande necessidade de que homens e mulheres que têm conhecimento da vontade de Deus aprendam a tornar-se trabalhadores bem-sucedidos em sua causa. Devem ser pessoas educadas, inteligentes, não com o falso brilho exterior e sorriso fingidos dos mundanos, mas com aquele refinamento e verdadeira cortesia que lembram o céu e que todo cristão possuirá se for participante da natureza divina. A falta de verdadeira dignidade e refinamento cristãos entre os observadores do sábado depõe contra nós como um povo, tornando sem sabor a verdade que professamos. A obra de educar a mente e as maneiras pode ser levada à perfeição. Se os que professam a verdade não aproveitam agora seus privilégios e oportunidades para crescer até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, não honrarão a causa da verdade, nem honrarão a Cristo. A escolha de amigos. Os jovens que estão em harmonia com Cristo escolherão amigos que os ajudem a proceder bem, e evitarão amizades que não contribuem para o desenvolvimento de princípios corretos e propósitos nobres. Em todos os lugares se encontram jovens cuja mente é moldada numa forma inferior. Quando postos em contato com essa classe, os que se colocaram sem reservas ao lado de Cristo permanecerão firmes em favor daquilo que a razão e a consciência lhes indicam ser o direito. Capítulo 144. As más companhias. Os jovens devem considerar seriamente qual será o propósito e a obra de sua vida, e lançar os fundamentos de tal maneira que seus hábitos sejam livres de quaisquer manchas de corrupção. Se desejam ocupar uma posição em que influenciem outros, precisam confiar em si mesmos. O lírio do lago firma as raízes profundamente abaixo da superfície de lixo e lodo, e através do caule poroso extrai as propriedades que ajudarão em seu desenvolvimento, trazendo à luz
a imaculada flor que repousa em pureza na superfície do lago. Rejeita tudo que mancharia e estragaria sua imaculada beleza. Podemos aprender uma lição do lírio, e embora rodeados de influências que tenderiam a corromper a moral e atrair a ruína, podemos recusar ser corrompidos, colocando-nos onde as más companhias não pervertam nosso coração. Individualmente, os jovens devem procurar unir-se aos que estejam trabalhando em direção ascendente com passos firmes. Devem evitar a companhia dos que estejam absorvendo toda a má influência, que são inativos e sem diligente desejo de atingir o elevado padrão de caráter, e em que não se pode confiar como pessoas que sejam fiéis aos princípios. Que os jovens façam amizade com aqueles que temem e amam a Deus, pois esses nobres e firmes caracteres são representados pelo lírio que abre suas puras flores na superfície do lago. Recusam ser moldados pelas influências que desmoralizam e unem a si unicamente o que ajudará no desenvolvimento de um caráter puro e nobre. Procuram conformar-se com o modelo divino. Nossas palavras, uma fonte de auxílio. Há pouca conversa entre os cristãos a respeito dos preciosos capítulos de sua experiência religiosa. A obra divina é prejudicada e Deus é desonrado pelo abuso do talento da linguagem. Ciúmes, suspeitas ruins e egoísmo são acariciados no coração, e as palavras mostram a corrupção interior. Muitos que proferem o nome de Cristo fazem mau juízo e falam mal dos outros. Essas pessoas raramente mencionam a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, manifestos na dádiva de seu Filho em favor do mundo. Isso ele fez por nós, e não deveríamos expressar nosso amor e gratidão? Não deveríamos nos esforçar para tornar nossas palavras uma fonte de auxílio e ânimo uns para os outros em nossa experiência cristã? Se realmente amamos a Cristo, o glorificaremos através de nossas palavras. Muitas vezes os infiéis são convencidos ao escutar palavras sinceras de louvor e gratidão a Deus. Nossa influência. O próprio exemplo e conduta, da mesma maneira que as palavras do cristão, devem despertar no pecador o desejo de buscar a fonte da vida. Capítulo 145. Nível elevado. Nem sempre os mais bem-educados em ciência são os instrumentos mais eficientes para o uso de Deus. Há muitos que se colocam de lado, e os que tiveram menos vantagens de obter conhecimento dos livros lhes tomam o lugar, porque possuem conhecimento prático das coisas essenciais no uso diário da vida, enquanto que aqueles que se consideram instruídos deixam muitas vezes de ser alunos, são autossuficientes e acham que não precisam de ensino, mesmo de Jesus, o maior mestre que o mundo já conheceu. Os que cresceram e se expandiram, cujas faculdades de raciocínio se têm desenvolvido mediante profunda pesquisa das Escrituras, a fim de saberem a vontade de Deus, atingirão posições de utilidade, porque a palavra de Deus teve acesso à sua vida e caráter. Ela deve fazer sua própria obra, até alcançar o íntimo e discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus deve se tornar o alimento pelo qual o cristão deve se fortalecer, no espírito e no intelecto, para que possa lutar pela verdade e justiça. A razão das normas baixas. Por que os nossos jovens, e mesmo os de mais idade, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado? Porque a palavra de Deus não é estudada e meditada como deveria ser. Se fosse apreciada, haveria uma integridade interior, um poder de espírito, que resistiria às tentações de Satanás para fazer o mal. Firme e decidida força de vontade não é desenvolvida na vida e no caráter porque as sagradas instruções não se tornam objeto de estudo e meditação. Não se faz o esforço que deveria ser feito para ligar a mente a pensamentos puros e santos, desviando-a do que é impuro e falso. Não se faz a escolha da melhor parte, de sentar-se aos pés de Jesus, como fez Maria, para aprender as mais sagradas lições do Divino Mestre, para que sejam guardadas no coração e praticadas na vida diária. A meditação nas coisas santas elevará e refinará a mente,
e formará homens e mulheres cristãos. Deus não aceitará nenhum de nós que esteja menosprezando suas faculdades em degradações sensuais e terrenas, por pensamentos, palavras ou ações. O céu é um lugar puro e santo, onde ninguém pode entrar a menos que seja refinado, espiritualizado, limpo e purificado. Há uma obra a fazer por nós mesmos, e só seremos capazes de fazê-la se recebermos força de Jesus. Devemos fazer da Bíblia nosso estudo, acima de todos os outros livros, e ela deve ser amada e obedecida como a voz de Deus. Devemos ver e compreender suas restrições e exigências, farás e não farás, e perceber o verdadeiro significado da palavra de Deus. Mente espiritual. Quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e examinamos as Escrituras à procura de luz, anjos do céu se aproximam para impressionar a mente e iluminar o entendimento, de modo que se possa verdadeiramente dizer: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Salmo 119, verso 130. Não admira que não haja mais espiritualidade entre os jovens que professam cristianismo, quando tão pouca atenção é dada à palavra de Deus. Os conselhos divinos não são atendidos, as advertências não são obedecidas. Graça e sabedoria celeste não são buscadas para que os pecados antigos sejam evitados e todo vestígio de corrupção seja eliminado do caráter. A oração de Davi era: ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Salmo 119, verso 27. Se a mente de nossos jovens, bem como a dos de mais idade, fosse devidamente dirigida quando juntas, sua conversação seria sobre assuntos elevados. Quando a mente é pura e os pensamentos elevados pela verdade de Deus, as palavras serão do mesmo caráter, como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25, verso 11. Mas, com a compreensão e as práticas atuais, com baixo padrão com que mesmo professos cristãos estão satisfeitos, a conversa é vulgar e inútil. É terrena e não agrada ao céu, nem atinge sequer o nível das classes mais cultas de mundanos. O processo de santificação. Quando Cristo e o céu são os temas de reflexão, a conversa demonstrará isso. Ela será temperada com graça, e quem fala revelará que tem aprendido na escola do Divino Mestre. Diz o salmista: eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Salmo 119, verso 30. Ele dava grande valor à palavra de Deus. Ela entrava em sua mente, não para ser desconsiderada, mas para ser colocada em prática na vida. Dia a dia, hora a hora, deve haver um vigoroso processo de abnegação e santificação interior, e então as obras exteriores demonstrarão que Jesus habita no coração pela fé. A santificação não fecha as entradas da alma ao conhecimento, mas expande a mente e a inspira a buscar a verdade, como a tesouro escondido, e o conhecimento da verdade de Deus promoverá a obra de santificação. Há um céu, e devemos nos esforçar com todo o empenho para alcançá-lo. Apelo aos alunos de nossas escolas e colégios a crerem em Jesus como seu Salvador. Acreditem que Ele está pronto para ajudá-los por sua graça, quando vierem a Ele em sinceridade. Vocês devem combater o bom combate da fé, devem lutar pela coroa da vida. Esforcem-se, pois as garras de Satanás estão sobre vocês, e se não se desvencilharem dele, serão paralisados e arruinados. O inimigo está à direita e à esquerda, na frente e atrás, e vocês devem esmagá-lo com os pés. Esforcem-se, pois há uma coroa a ser alcançada. Esforcem-se, porque se não conquistarem a coroa, perderão tudo nesta vida e na futura. Esforcem-se, mas que isso aconteça no poder de seu Salvador ressuscitado. Capítulo 146. Tentação. Um pouco de tempo semeando joio, querido amigo jovem, produzirá uma colheita que tornará sua vida inteira amarga. Uma hora de desatenção, o ceder uma vez à tentação, pode desviar todo o curso de sua vida para a direção errada.
Você não pode ser jovem senão uma vez. Torne essa juventude útil. Uma vez que você passou pelo caminho, não poderá retornar para corrigir seus erros. Aquele que se recusa a ligar-se a Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente cairá. Deus está provando cada jovem. Muitos têm desculpado sua negligência e irreverência por causa do mau exemplo dado a eles pelos professores crentes mais experientes. Mas isso não deveria impedir pessoa alguma de fazer o bem. No dia do acerto final, você não poderá usar essas desculpas, como faz agora. Será condenado com justiça, porque sabia o caminho, mas não escolheu andar nele. Satanás, esse arqui-enganador, se transforma em anjo de luz e se aproxima dos jovens com tentações ilusórias e é bem-sucedido em desviá-los, passo a passo, do caminho do dever. Ele é descrito como um acusador, enganador, mentiroso, atormentador e assassino. Quem continua pecando pertence ao diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Cada desobediência condena a pessoa e provoca o desagrado divino. Deus conhece as intenções do coração. Quando pensamentos impuros são acariciados, não precisam ser expressos por palavras ou atos para consumar o pecado e trazer condenação à pessoa. Sua pureza é manchada e o tentador venceu. Todo homem é tentado quando atraído e seduzido por seus próprios desejos. É desviado do caminho da virtude e do verdadeiro bem ao seguir suas próprias inclinações. Se os jovens possuíssem integridade moral, as mais poderosas tentações não teriam efeito sobre eles. É a obra de Satanás tentá-los, mas submeter-se a ele depende de vocês. Todas as hostes satânicas não têm o poder de forçar o tentado a transgredir. Não há desculpa para o pecado. Enquanto alguns jovens estão desperdiçando suas energias em vaidade e tolices, outros estão disciplinando a mente, acumulando conhecimento, revestindo-se da armadura para empenhar-se na batalha da vida, decididos a torná-la um sucesso. Mas não poderão, no entanto, ter sucesso na vida, por mais alto que tentem subir, a menos que centralizem em Deus suas afeições. Se eles se voltarem para o Senhor de todo o coração, rejeitando a bajulação daqueles que desejam, no mínimo grau, enfraquecer-lhes o propósito de proceder corretamente, terão força e confiança em Deus. Divertimentos fúteis. Os que amam a vida social frequentemente condescendem com esse traço até que ele se torna uma paixão dominante. Vestir-se, ir a lugares de diversão, rir e conversar sobre assuntos totalmente superficiais tornam-se o objetivo de sua vida. Não podem suportar ler a Bíblia e meditar nas coisas celestiais. Sentem-se infelizes, a menos que haja algo que traga agitação. Não possuem em si mesmo o poder de ser felizes, mas dependem da companhia de outros jovens tão imprudentes e indiferentes como eles para alcançar sua felicidade. Entregam à insensatez as energias que poderiam ser dirigidas para nobres propósitos. O jovem que encontra alegria e felicidade na leitura da palavra de Deus e na oração é constantemente revigorado pelo beber da fonte da vida. Atingirá uma excelência moral e uma amplitude de pensamento que outros não podem imaginar. A comunhão com Deus estimula bons pensamentos, nobres aspirações, percepções claras da verdade e altos propósitos de ação. Os que assim ligam o coração a Deus são reconhecidos por Ele como seus filhos e filhas. Estão continuamente subindo mais alto, obtendo mais clara visão de Deus e da eternidade, até que o Senhor os torna canais de luz e sabedoria para o mundo. Os que permanecem em Jesus serão felizes, animados e alegres em Deus. Sua voz será delicada, manifestarão em suas ações reverência pelas coisas espirituais e eternas, e de seus lábios sairá música, música agradável, porque vem do trono de Deus. Esse é o mistério da piedade, não facilmente explicado, mas nem por isso menos experimentado e desfrutado. Um coração orgulhoso e rebelde pode fechar as portas a todas as doces influências da graça de Deus e a toda a alegria no espírito.
mas os caminhos da sabedoria são agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Quanto mais intimamente estivermos ligados a Cristo, mais nossas palavras e ações demonstrarão o poder suavizante e transformador de sua graça. Capítulo 147. Visitantes descrentes. Não é seguro para os cristãos escolher a companhia daqueles que não estão ligados a Deus e cuja maneira de viver lhe desagrada. No entanto, quantos que se dizem cristãos se aventuram em terreno proibido? Muitos convidam para sua casa parentes fúteis e ímpios, e muitas vezes o exemplo e a influência desses visitantes descrentes produzem impressões duradouras na mente das crianças da casa. A influência que exercem é semelhante à que resultou do convívio dos israelitas com os ímpios cananeus. Muitos acham que precisam fazer algumas concessões para agradar aos parentes e amigos descrentes. Como nem sempre é fácil estabelecer o limite, uma concessão prepara o caminho para outra, até que os que antes eram verdadeiros seguidores de Cristo modam a vida e o caráter segundo os costumes do mundo. A ligação com Cristo é interrompida. São cristãos apenas de nome. Quando vem o momento da prova, então se vê que sua esperança não tem fundamento. Venderam a si mesmos e a seus filhos ao inimigo. Desonraram a Deus e, na revelação de seus justos juízos, colherão o que semearam. Cristo lhes dirá, como disse ao Israel antigo: vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Juízes capítulo 2, verso 2.